Olha, agora eu vou dar uma saidinha aqui do estúdio, a gente vai até aqui o lado de fora, para a gente ver um carro bem de perto, que ele é um protesto ambulante contra a violência. Ontem a Justiça determinou, concedeu o habeas corpus a 4 policiais militares acusados da morte de 5 jovens. Deixa eu ver os jovens, o nome deles: o Wilton, Carlos Eduardo, Wesley, Roberto e Cleiton. Eles levaram dezenas de tiros, morreram no que ficou conhecido como a chacina de Costa Barros. E aí, a gente está aqui agora com Marcelo do Gueto, Lair, todo mundo aqui, diante de um carro que está todo perfurado e que é para simbolizar exatamente os tiros que esses jovens levaram. Eu acho que a gente está num momento super desafiador assim, no Brasil para falar de segurança pública, de violência, mas mais do que apontar um culpado e fazer um recorte dizendo que a polícia é a grande protagonista dessa história, é abrir um leque para falar de violência urbana. Eu acho que a gente vem tendo esse tipo de situação cotidianamente nas principais capitais do Brasil. Uma violência que às vezes atinge até a própria polícia. Então, quer dizer, na verdade, um descontrole generalizado em que a gente se sente muito perdido, né? Exatamente, a gente tem imagens do carro real, do carro em que aconteceram os tiros. E que provocou isso. Laí, como é que foi entrar nesse carro, saber que ali estavam 5 jovens que morreram e fazer uma volta com ele e o Marcelo? Mesmo sendo uma reprodução, é impactante. Você se recorda do que foi a brutalidade dessa assassina. A gente está aí, então, só lá aí com a imagem dos 5 jovens que tinham entre 16 e 20 anos. A polícia diz que eles foram confundidos com bandidos. Não havia nada no carro que comprovasse a existência de arma, nada. Sem antecedentes criminais. Sem antecedentes criminais, e foram mortos de uma maneira, assim, absurda e bárbara, Eu propus ao Marcelo da gente dar uma volta pela Zona Sul do Rio de Janeiro para ver qual seria a reação das pessoas. E foi realmente uma reação impactante. Vamos ver primeiro e a gente continua falando, então. Vamos lá. 111 marcas que representam os tiros que mataram os 5 jovens em Costa Barros, no Rio de Janeiro. Quem teve a ideia de recriar o carro onde aconteceu o crime foi o rapper Marcelo do Gueto. O primeiro passo foi comprar o carro. O primeiro passo foi comprar o carro e depois a gente levou esse carro para uma oficina mecânica e fizemos todo um trabalho de customização usando as ferramentas que ao longo dessa trajetória foram confundidas com armas de fogo. O Marcelo, qual que é a reação mais comum das pessoas quando você dá um rolê pela cidade? Diversas, cara. A galera às vezes fica com um olhar um pouco de apreensão. Algumas pessoas acham que aconteceu alguma coisa comigo. Tá perguntando aqui, ó. Taxista. Não é verdade, não? Achou que fosse verdade? Com certeza. Ficou impressionada? Fiquei. Dá um susto mesmo. Você achou ali, quando viu alguém no carro, achou que fosse o quê? Uma pessoa morta. Eu saí do ônibus e levei um susto. Aí depois eu vi vocês por aqui, aí eu já fiquei mais aliviado. Se eu tivesse morta? Com certeza. Ô Marcelo, dá um tchau aí. Tá vivo. Tá vivo, ainda bem. Tá aliviada, né? Tô. Qual que é a sensação de ver um carro assim? Violência na cidade, né? Olhei pro carro, eu estranhei, que eu não vi o vidro furado. Mas eu falei, eles produziram o carro para mostrar o retrato da violência no estado, mas realmente é daquele jeito ali. Já tinha visto um carro cheio de... Já vi várias vezes. Por que você traz o carro para a Zona Sul do Rio? Para isso aqui que você viu, assim, eu acho que acaba sendo uma cena que não faz parte do cotidiano dessa área da cidade. E aí um carro como esse eu acho que mostra o quanto a gente precisa avançar nessa temática da violência urbana no Brasil e no mundo, né? Eu acho que é ingenuidade achar que os iguais vão chorar por tu. Ingenuidade você pensar que sentem igual a tu. Jornal amarelou, baile recomeçou, galo cantou e a vida continuou. Só que a gente não quer que a vida continue mais desse jeito. O rap vence. Tamo junto. Baile recomeçou, galo cantou. Muito legal. No dia que você soube da chacina, você e todo o seu grupo aqui, todo mundo músico, vocês estavam reunidos fazendo música. A gente tem uma produtora em Madureira chamada Duto, que é um lugar muito especial assim, de produção colaborativa. E aí, quando teve o fato, estava todo mundo no estúdio. E o nosso produtor, Rafael Tudesco, junto com o Dubral, falou, cara, vamos começar a pensar nessa história de uma outra maneira. Aí a gente falou, cara, vamos começar a fazer. Aí eu mandei um WhatsApp e falei, cara, vamos pensar nessa história. E aí saiu a música, acabou virando um manifesto. A gente ficou durante 3 dias produzindo, cada um escrevendo a sua parte, mas com um sentimento muito real, né? Logo depois teve claro, impactado por uma coisa que, né, não tinha como discutir. E tem uma coisa, Fátima, assim, todo mundo aqui da minha galera
é igual a mim. Então, assim, coincidentemente, quando você vê 5 jovens negros sendo mortos nas ruas do Rio de Janeiro, falar de violência urbana também é jogar um recorte para a temática racial, que hoje ela é muito brutal. Então, falar disso com propriedade era muito importante para a gente. E o resultado da música, eu acho que ela gerou, por parte de uma gama de jovens que passam por isso, uma sensação muito de, cara, tem alguém pensando Exatamente, igual a mim. não vai ser em vão, né? Você é uma pessoa que é assustada com a violência que a gente vive, Débora? É algo que te preocupa? Como é que você enfrenta? Preocupa muito minha família, ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho em São Paulo, sou da Vila Matilde, lá do periferia de São Paulo, e a gente fica pensando nos nossos filhos, né, futuramente, o que acontece quando a gente... O que acontece é que a gente acaba sendo prisioneiro do seu próprio carro, que você tem que blindar, da sua casa que você tem que encher de grades, porque você não se sente livre, não se sente protegido, se é pela polícia, pela sociedade que está cada vez mais agressiva também. E eu acho que quando a gente olha, eu acho que o impacto legal, que é quase uma instalação, Paulinho, é que você quando olha para um carro assim, você tem uma percepção do que seria estar dentro dele e com essa rajada de balas. Faz refletir, né? Porque o Rio de Janeiro não é só a Zona Sul. Tem muita gente que nunca pegou um trem, foi para Baixada, nunca foi para Bangu, Zona Oeste. O dia que você pegar um trem, você vê aquela realidade ali, que as pessoas falam, e entrar numa comunidade, eu sou de Bangu, então eu falo com propriedade, assim, eu cresci vendo, mataram mais alguém ali na esquina. E isso não é de hoje, e é só que a violência tá além disso, a violência está às vezes no elevador, quando a pessoa não te dá um bom dia, te fica mal encarado, em pequenas atitudes. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa postura e saber que quando você agrada quem está ao seu lado, isso volta para você. Então, se cada um fizer ao seu redor, isso vai se ramificar, é uma corrente que é do bem. Isso precisa existir. Eu vou pedir pra gente ir falando, mas ir andando lá pra dentro, que a Márcia vai cantar pra gente. Vamos pra lá. Vem, Marcelo, vamos, galera, vem vindo. O Marcelo mora em Botafogo e mora na Penha. Quando ele, às vezes, sai da Penha e vem pra Botafogo, que é na zona sul do Rio, ele evita dar carona pros amigos dele. Por quê? Porque o que acaba acontecendo? É uma situação sempre de muita tensão, né? Um jovem hoje, negro, dirigindo um carro com 3 amigos atrás, não importa se aquele carro é seu, se você está habilitado. Se você sempre uma sensação de que você está devendo alguma coisa. Tem uma música do Racionais que fala isso, né? Eu não devo nada, mas eu não sei porque minha perna treme. Então, assim, é uma sensação sempre de que algo pode acontecer. E, ao mesmo tempo, Fátima, eu acho que, assim, eu faço sempre esse reforço para falar da polícia, porque imagina um policial que acabou de passar por uma troca de tiro e que, de maneira pouco estruturada, volta para as ruas 2 horas depois. Então a motivação, muitas das vezes, desses policiais não é simplesmente falar que a polícia está toda errada, mas a gente começar a refletir sobre as condições de trabalho que esses policiais têm, o tipo de julgamento, a avaliação, a justiça. A pressão. É uma discussão muito complexa, não dá para recortar só em cima desse fato. Exatamente. O fato os pais desses moleques hoje estão lá e perderam os filhos. Estão de luto, exatamente. Isso não tem jeito. O que a gente pode fazer para que outros não cheguem a isso, né? E na Zona Sul, um jovem é atropelado dentro de um trem, o Rafael, filho da Cis, e os outros estão soltos, sabe? Existe uma diferença, sim. O Brasil ainda tem que melhorar muito a posição, tem que ser menos machista, menos racista e tem que ser mais humano. Eu acho que é exatamente por aí. A gente tem que tentar tornar as coisas mais... Como hoje está em alguns jornais, o pedido para uma mãe de 2 meninos para que ela prenda o cabelo dos meninos, que é muito cacheado, para que elas voltem para a escola, por exemplo. Então, são pequenos detalhes que a gente, no dia a dia, precisa estar atento para que a gente não reproduza, né? Exatamente, e não é nem só prender. Eu falo assim, a minha esposa, que ela é careca, assim, cadê ela? Ela ficou lá atrás. A mãe do Denzio. Então, assim, não é uma questão só de estética, ela tá ali. Não é só uma questão de, tipo, o cabelo, porque hoje se fala muito dessa temática do empoderamento, da força, do poder das mulheres, da juventude, da rua, mas eu acho que tem que ter uma coisa de dentro para fora. Eu acho que tem uma gama de jovens hoje no Brasil que estão fazendo coisas muito legais, estão com iniciativas muito poderosas e que vai além da questão da estética. Eu acho que o que a gente tentou trazer com essa história do carro e estar num programa como o seu, com uma galera extremamente de conceito, é legal, porque mostra que a emissora Rede Globo está atenta, que a Fátima, que é uma jornalista de credibilidade, faz isso acontecer e trazer essa discussão para cá.